Kleber, o senhor está defendendo a Bíblia, dizendo que vamos ser salvos seguindo a Bíblia, que a Bíblia é tudo, a Bíblia é tudo. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Será que, de fato, você, a sua igreja, os demais, cumpre a Bíblia mesmo? Porque a Bíblia diz que as mulheres não podem pregar. Lá na sua Diz igreja, isso não. as mulheres pregam no púlpito? Com certeza. Bem, mas a Bíblia que você tanto defende aqui diz que uma mulher não pode pregar. No entanto, você está aqui para afirmar que as mulheres pregam lá na sua igreja. Bem, primeira carta de Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 34 ao 37, Paulo vai dizer que as vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar. Se quiserem aprender alguma coisa, interrogue em casa, pergunte em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que uma mulher fale na igreja. Paulo continua dizendo, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou ela veio somente para vós? Se há entre vocês alguém que se julga ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são o que, senhor Kleber? Mandamentos do Senhor. Uma mulher não pregar na igreja, uma mulher não ensinar na igreja, é mandamento do Senhor. Você está aqui para defender que tem que seguir a Bíblia. Bem, mas esse mandamento do Senhor, a igreja de Cristo que o senhor é membro, vocês não seguem este mandamento? Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo vai dizer, não permito, porém, que a mulher ensine. Ensine o quê, senhor Kleber? Não é ensinar a fazer bolo, não é ensinar a fazer crochê, não é ensinar a limpar a casa, lavar vasilha, é ensinar a palavra. Não permito que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o seu marido, mas que esteja sujeita como ordena a lei. Porque primeiro Deus criou Adão e depois a Eva, e o Adão não caiu em transgressão. Eu vou aproveitar esses 4 minutos para esclarecer a questão das mulheres que o apóstolo Deutamar falou, que elas não podiam pregar nas igrejas nem ensinar. Só que Paulo escreve ali para a igreja de Corinto que estava havendo uma confusão. Se você pega... É por isso que eu falo, irmão Deutamar, se for pegar um pedacinho de texto, aí vai fazer confusão. A gente tem que pegar o contexto para quem Paulo está enviando, por que Paulo está fazendo exortações ali. Na igreja de Corinto estava uma confusão tremenda. E as mulheres ali, na igreja de Corinto, estavam atrapalhando o culto. Elas estavam atrapalhando o culto. Aí por isso que Paulo diz, se vocês querem ensinar alguma coisa, pergunte ao seu marido em casa. Entendeu? Então, Paulo não está isentando elas de ensinar, ela está atrapalhando. Alguém estava ensinando no culto e elas estavam atrapalhando. Deus não faz acepção de pessoas. E Paulo deixa claramente a entender isso. Em Gálatas, capítulo de número 3, deixa eu ler o texto aqui. Gálatas, capítulo 3, deixa eu ver se é isso, versículo de número 28. Olha o que Paulo diz. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Paulo entendia que não existia essa questão de judeu, gentil, de homem, de mulher, patrão e servo. Em Cristo todos eram uma coisa só, todos estavam no mesmo pé de igualdade. Então, o próprio Paulo, ele escrevendo em 1 Coríntios acerca dos dons espirituais, ele entendia que as mulheres faziam parte da igreja. E as mulheres também têm dons espirituais. O Espírito Santo foi concedido também entre as mulheres. Joel, um texto que você falou aí, disse, vocês dizem que Joel capítulo 2, 28, para os nossos dias, últimos dias, vocês uma vírgula, não disse isso. Beleza, se cumpriu ali em Atos capítulo 2, verdade. Mas é dito ali uma coisa, vossos filhos, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, mulheres, profetizarão. Também sobre vós derramarei o meu espírito. Então, se Deus derramou o Espírito Santo sobre as mulheres, quem é o apóstolo Deutamar? Quem é o profeta Cacô Filipe para dizer que as mulheres estão isentas de ensinar, de pregar? Sendo que elas têm o Espírito Santo de Deus, sendo que elas são membros do corpo de Cristo, elas são membros do corpo de Cristo, têm o Espírito Santo de Deus, têm os dons celestiais. Quem é você, quem é Cacô Filipe, para dizer que elas não podem ensinar? Então, por falta de pegar textos isolados, pega lá Paulo escrevendo para Timóteo, acerca das mulheres, que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos. Ao seu marido! As mulheres não têm que ser submissas a todos os homens, não. Ali está
Paulo está tratando em Timóteo, ali escrevendo para Timóteo, falando das mulheres, acerca do relacionamento conjugal. Aí é que tá. Você querer pegar algo que Paulo escreveu falando do relacionamento conjugal e querer aplicar para a igreja, para aqui. Não tem nada a ver. Elas também têm um ministério. Em Cristo todos são um só. Em Cristo não tem esse negócio de homem e mulher, não. Tanto homem quanto as mulheres são usados pelo Deus, certo? Na Bíblia a gente encontra diversas profetisas, Débora, Miriam, e dentre várias outras, 4 filhas de Filipe, também em Atos capítulo 4, que profetizavam. Então, vimos também as seguidoras de Jesus. Então, para que você quer isentar as mulheres de pregar e de ensinar? Mas quero responder rapidamente, vou dar minhas considerações. 1 Coríntios 14, versículo 34 e 37, Paulo diz que uma mulher não pregar é um mandamento do Senhor. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 ao 15, Paulo diz a mesma coisa para Timóteo, na carta a Timóteo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, Pedro vai dizer que se uma mulher tem marido descrente, que ele esteja convertido, como? Pregando para ele? Sem palavras, só com o testemunho de sua mulher. Quando você vai para as Escrituras, você vê que Arão tinha uma mulher. Mas será que a mulher de Arão estava no sacerdócio? A Eva tinha o Espírito Santo, mas Deus falava também com a Eva? A mulher de Eunatã estava no sacerdócio? As esposas dos filhos de Arão estavam no sacerdócio? As esposas dos 70 anciões de Moisés estavam no sacerdócio? Bem, a esposa de Azarias, o sacerdote Azarias, estava no sacerdócio? A esposa do grande sacerdote Zacarias estava no sacerdócio? Jesus teve 12 apóstolos e disse que 12 tronos será colocado para os seus 12 apóstolos julgar as 12 tribos de Israel. Mas onde que está a apóstola de Jesus? Onde que está o trono para as apóstolas de Jesus? Jesus teve 70 anciãos, sim, 70 discípulos, ele os consagrou, os enviou de 2 em 2. Mas cadê as discípulos de Jesus que ele enviou de 2 em 2 para pregar? Paulo teve os seus discípulos, Timóteo, Silvana, Agabo, Silas, Barnabé, Andrônico, Júnior, e muitos outros, mas qual discípulo de Paulo ele enviou para pregar?